e todos, vamos, nossa aula de hoje, falar sobre eletroquímica, né? Então, em continuação à disciplina de Química Fundamental. Tá? Então, a eletroquímica, nós vamos ver que é a área da química que estuda, né? Os processos de transformação de energia química e elétrica. Então, estuda a relação entre energia elétrica e transformação química. Essa sub-área da química, ela vai estar dentro de reações conhecidas como reações redox ou reações de oxirredução, que são reações que envolvem a passagem de elétrons entre as espécies químicas ou transferência de elétrons entre espécies químicas ao serem transformadas. Então, nós vamos ver que podemos representar os processos de reação de oxidação e de redução, tá? Então, sabendo que isso pode ser realizado a partir de meias reações ou semi-reações, como normalmente é utilizado o termo, semi-reações, tá? Então, nós vamos ter uma semi-reação que é de oxidação e uma semi-reação que é de redução, e aí nós teremos a equação global que representa a reação redox, tá? Então, nesse caso, o que é uma reação de oxidação? É uma reação em que a espécie química ela vai perder elétrons, tá? Então, a espécie que perde elétrons, ela está oxidando, tá? Então, normalmente vai do estado de oxidação 0 de um metal, por exemplo, a um estado de oxidação 2+, 1+, e assim nós teremos a semi-reação escrita, tá? Então, essa é a semi-reação de oxidação. O zinco é a espécie que está oxidando para produzir os íons zinco 2+, e 2 elétrons. Como a gente sabe que não tem como existir a oxidação sem a redução, a outra espécie, então, ela vai ganhar 2 elétrons. E aí nós teríamos 2 mols de Ag+, mais 2 elétrons para produzir 2 mols de Ag sólido. Nesse caso, a espécie aqui, prata, ela está ganhando elétrons. Então, ela está reduzindo. A reação de redução, ela então vai ter uma espécie, a espécie que reduz é aquela que ganha elétrons ao ocorrer a transformação química. Ok? Perdão. Então, aqui a gente tem agora então, a representação da equação aqui abaixo. É a equação global, como os elétrons eles vão ser produzidos a partir da espécie que oxida e vai ser consumido aqui na etapa seguinte, nós temos ele, certo? Ele não vai aparecer na equação global, tá? Podemos falar aqui de outro ponto das reações de oxidação e redução, que a espécie que oxida ela é um agente redutor, certo? Ela proporciona a redução da outra espécie. E a espécie que reduz ela é um agente oxidante, tá? Então ela vai proporcionar, é uma espécie que proporciona a oxidação de outra espécie, tá bom? Então aqui a gente visualiza uma reação entre o zinco metálico em presença de H+, para produzir zinco 2+, 2Cl-, que continua, né? Uma vez que a gente tem aqui o HCl aquoso, nós teríamos, em verdade, H+ hidratado e Cl- hidratado. Então aqui a gente teria, na verdade, isso aqui, certo? Inicialmente. Então, o Cl- ele continua como um espectador e não reage, tá? Porque ele está nos reagentes e nos produtos. Não vou conseguir fazer aqui o aquoso, mas vocês sabem que é o estado encontrado nesse HCl, tá bom? Então aqui a gente tem produção de zinco 2+, continua tendo os íons Cl- e vai ter H2 molecular. Então a gente tem quem é a espécie que está
oxidando aqui. Quem está oxidando é o zinco, indo de zinco sólido para produzir zinco 2+, perdendo 2 elétrons. Quem está reduzindo? Quem está reduzindo é o H+, então a gente tem 2 mols de H+, mais 2 elétrons que são fornecidos pelo zinco, tá? Para gerar, então, 1 mol de H2. Tá bom? Então, assim a gente poderia escrever as duas semi-reações e aí a gente teria a equação global. Só para exercitar um pouco essa questão de quem reduz e quem oxida, tá? Bom, nós vamos ter na eletroquímica as células eletroquímicas, que são dispositivos que utilizam reações de oxirredução para produzir a interconversão de energia química em energia elétrica, tá? E as células eletroquímicas, ou seja, esses dispositivos, eles são montados para termos os fluxos de elétrons através de um circuito, tá? Aí nós temos dois tipos de células, a célula galvânica, que é a célula que vem, né, a partir de um processo de uma reação espontânea. Então, nesse caso, a célula galvânica é o dispositivo em que a gente tem a reação química espontânea gerando corrente elétrica, tá? Então, é produzido por uma reação química espontânea. Já as células eletrolíticas são dispositivos em que nós temos que forçar a reação para que ela ocorra, certo? Então, na verdade, a gente tem a conversão de energia elétrica, então potencializa uma reação não espontânea para que ela aconteça, tá? Então, nesse caso, tem um gasto de energia aqui, a partir do fornecimento de energia elétrica, tá? A partir de um determinado potencial, e nós temos então depois disso a reação ocorrendo. No caso de células galvânicas, nós vamos ter a reação espontânea, então a gente tem a adição dos reagentes, tem essa célula com os eletrodos fechados e a reação ela ocorre espontaneamente, tá? Então, as células eletroquímicas são esses dispositivos usados, tá? Antes de termos a célula eletroquímica, nós já vamos saber que alguns processos eles são espontâneos e outros eles não são não espontâneos. Nesse caso aqui da reação, quando a gente tem uma placa de cobre em presença, né, de uma solução contendo 2 mols de Ag+, então a gente passa a ter essa solução e ao adicionar essa placa de cobre na solução, a gente começa a observar os indícios da reação química, começa a ter mudança na coloração, a coloração do sistema passa a ficar azulado, indicando a presença do complexo aquoso contendo cobre 2+, tá? E também começa a observar a superfície dessa placa, ela vai sendo recoberta por um sólido metálico, nesse caso é a prata sólida, tá? Então aqui é a reação que ocorre espontaneamente. Já se a gente adicionar a placa de cobre em uma solução contendo zinco 2+, não observamos indícios de uma reação química. Então esse processo é não espontâneo, ele só ocorreria se a gente aplicasse um potencial, tá? Então, processo espontâneo, célula galvânica, processo não espontâneo, a célula seria eletroquímica, eletrolítica, perdão, eletrolítica, tá? Observando, né, uma reação, então, para forçar um pouquinho o nosso entendimento sobre semi-reações, tá? Então, já quando a gente tem uma placa de zinco em presença da prata, de íons prata mais, tá? Nós teremos esse processo com a geração dos íons zinco 2+ e a prata metálica, tá? Nesse caso, a gente teria as semi-reações representadas, como observamos bem aqui, uma semi-reação de oxidação, porque o zinco vai perder elétrons, e temos a semi-reação de redução, tá? Então, a prata ganha elétrons. Nesse caso, para balancear essa equação, nós precisaríamos ter 2 mols de íons Ag e
2 mols de elétrons, porque nós temos 2 mols produzidos a partir do zinco 2+, tá? Então, essa equação está balanceada, e aí a gente teria a equação, que é a equação global, que está representada aqui acima, certo? Como isso ocorre? Né? Isso vai acontecer lá na eletroquímica. A gente tem ao invés de ter somente uma placa, nós vamos ver, quando a gente tem uma célula eletroquímica, nós vamos ter o ânodo e o cátodo. Nesse caso, a gente tem isso tudo acontecendo nessa placa metálica, certo? Então, o ânodo é um eletrodo em que ocorre a oxidação. Então, o eletrodo que ocorre a oxidação em células galvânicas, ele é chamado de ânodo, tá? E o eletrodo em que ocorre a redução é chamado de cátodo, tá? Então, nesse caso, a gente tem lá na eletroquímica, nas células galvânicas, o ânodo e o cátodo. O ânodo onde ocorre a oxidação e o cátodo onde ocorre a redução, tá? Observando a partir de uma visão molecular, tá? A gente vai ter naquela placa ali, nesse caso aqui, a gente tem uma placa de zinco e a gente tem uma solução de cobre 2+. Então, vai começar a acontecer o processo de formação do cobre metálico, tá? E nós vamos ter a produção de zinco 2+. Então, a gente tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles vão ser proporcionados para o cobre 2+ e a cobre metálico, e o zinco 2+ vai passar a estar na solução. Então, o que a gente observa aqui no Becker, no ponto 1, é uma solução que está mais intenso azul, porque temos uma alta concentração de cobre 2+, e a partir do momento que o cobre vai sendo reduzido, nós temos a formação do cobre metálico e temos a solução, ela vai perdendo a coloração, tá? E aí a gente passa a ter os despontados para aproveitar o processo como um todo, porque aqui a gente tem a redução acontecendo nesse único dispositivo, que é o Becker com a placa metálica. Aí a gente passa a ter as células eletroquímicas, são dispositivos montados para ter o processo de oxidação e de redução em células separadas, ou melhor, não em células separadas, em recipientes separados, e é montado um circuito elétrico. Uma vez que a gente tem possibilidade de ter a reação química gerando corrente elétrica, nós podemos observar o potencial usando um voltímetro, tá? Então é assim que a gente tem lá na célula eletroquímica. E nesse caso, na célula galvânica, nós temos a oxidação ocorrendo no ânodo, como eu disse anteriormente, o fluxo dos elétrons aqui para o cátodo, e temos a redução no cátodo. Então, o que é possível aqui? Manter a reação por um período maior, uma vez que a gente não tem mais a produção do sólido nesse eletrodo, tá? O sólido vai ser produzido em um eletrodo diferenciado daquele que está em solução. Como podemos observar aqui anteriormente, a oxirredução ocorre nesse mesmo sistema. Aqui a gente tem 2 pontos, 2 recipientes, onde a gente separa a oxidação da redução. Bom, esse recipiente, essa célula eletroquímica contendo os 2 recipientes, ele também tem uma ponte salina, tá? Essa ponte salina vai potencializar os íons para manter um equilíbrio de cargas nos 2 recipientes, tá, da célula, e proporcionar a continuidade da reação. Bom, então o potencial da célula ele é dado aqui no voltímetro, e esse potencial é uma soma do potencial de redução e de oxidação. Aqui está representado como potencial de redução menos de oxidação. Isso vai depender, a gente vai ver mais à frente, de como a gente busca esse potencial
na tabela de potencial de redução, tá? Então, o potencial da célula é a soma dos potenciais de oxidação e de redução. Bom, esse potencial vai ser observado no voltímetro e aí a gente tem algumas questões aqui a serem observadas. Olha só, cobre metálico vai a cobre 2, então a gente está tendo aqui a oxidação, cobre indo a cobre 2+, tá? Oxidação, os elétrons então são gerados não nessa solução, e sim ele vai seguir o circuito elétrico até o cátodo. E chegando elétrons aqui no cátodo, nós temos a redução da prata, dos íons prata, para formar Ag0. Tá? Esse processo sendo espontâneo, nós teremos o ΔG menor do que zero. Tá? ΔG menor do que zero, o processo é espontâneo. E como a gente pode calcular o potencial, né? Ou melhor dizendo, a espontaneidade com base na energia livre de Gibbs. O ΔG é igual a menos NFE, em que N é o número de elétrons envolvidos na reação, tá? F é a constante de Faraday, 96,5, e E é o potencial da célula. Então, se a gente tem um potencial de célula que é positivo, nós teremos isso é uma constante, isso vai ser uma constante, porque vai ser o número de elétrons, nós teremos esse valor como um ΔG negativo. Então, quando o potencial da célula é positivo, o processo vai ser espontâneo. Quando o potencial da célula é negativo, o processo é não espontâneo, porque a gente tem um ΔG que vai ser maior do que zero. Tá? O potencial de célula padrão ele também é representado aqui como E da célula elevado a grauzinhos para indicar potencial que é padrão, tá bom? Mostrando aqui para vocês uma célula montada, ponte salina, tá? O eletrodo, aqui a gente tem o contato do, do eletrodo para ir para o sistema com o voltímetro, o multímetro, tá? E aqui a gente tem a representação também da célula, o potencial que está observado aqui, e outra forma de representar a célula com base, tá, nesse sistema aqui. Esse sistema vai dizer então que aqui a gente tem a oxidação de zinco para zinco 2+, aqui a gente tem a interface, que é a interface que acontece a oxidação. Aqui a gente tem indicativo da ponte salina e aqui a gente tem a redução, tá, da célula. A gente vai ter então a redução da espécie cobre 2+, para formar cobre sólido. E o potencial, nesse caso, é 1,103 volts. Esse é o potencial que vai ser observado no voltímetro. Tá? Numa visão molecular, nós observaríamos aqui na barra de zinco onde ocorre a oxidação, então é o ânodo, e nesse caso a gente teria íons zinco 2+, sendo produzidos a partir dos zinco 0. Os dois elétrons vão para o eletrodo, no eletrodo eles vão seguir o circuito até chegar no eletrodo, no cátodo, que é o eletrodo onde ocorre a redução. E a redução, então, com a chegada dos elétrons, nós temos o cobre 2+ em solução, ganhando 2 elétrons e indo a cobre metálico. Tá bom? Quando a gente tem a produção de zinco 2+, aqui na ponte salina nós temos que ter o deslocamento dos ânions para, como eu disse, manter um controle, uma distribuição de cargas no meio. Tá? Então o ânion migra para o lado do ânodo e o cátodo migra para o lado do cátodo, porque a gente tem aqui consumo do cobre 2+. Tá bom? Isso aqui da visão que foi apresentada. Nós temos produção do zinco 2+, e nós temos a formação de cobre 0. Tá? Essa representação por diagrama de célula eu acabei de informar vocês como ocorre, tá bom?
E aqui a gente tem algumas questões para discutir, que é a função da ponte salina. A ponte salina ela separa fisicamente os compartimentos eletrolíticos e provê a continuidade elétrica, porque a gente tem então agora as cargas sendo compensadas e além disso, por separar os dois sistemas, nós temos não uma reação de oxirredução em uma mesma placa, certo? Aqui o tempo todo, como vai sendo consumidos zinco 2+, a superfície ela continua sendo exposta para a reação. Aqui da mesma forma, a gente vai continuar tendo a formação de cobre zero e não vai ter, como inicialmente a gente viu, uma superfície metálica com outro metal, tá? Impedindo a exposição do, dos sítios, né, para a reação. Bom, além disso, ela reduz o potencial de junção líquida, que é esse potencial que mantém a diferença de potenciais produzida quando duas soluções diferentes são colocadas em contato entre si, tá? Isso vai estar voltado ao entendimento lá da velocidade de migração dos íons, tá? Mas a gente sabe que os íons, mesmo não tendo mesmas cargas, não sendo íons semelhantes, nós temos a reação ela vai continuar ocorrendo e até, claro, até um certo ponto, mas isso prolonga a reação, diferentemente da reação que a gente observaria num único recipiente. Aqui só mostrando que é a interface e essa aqui é o limite entre as meias células, que é geralmente dado pela ponte salina. Bom, então, os eletrodos nas células galvânicas são dispositivos de remoção de elétrons do agente redutor e de fonte de elétrons para o agente oxidante no cátodo. Então, nesse caso, a gente já viu lá os eletrodos. Os eletrodos, existem vários tipos de eletrodos, metal, íon metálico, tá? Então, metal, íon metálico, prata, a gente tem aqui esse tipo de eletrodo. Eletrodo gás-íon, tá? Quando a gente tem, nesse caso, íons H+, e H2, mas a gente precisa aqui ter também platina, tá bom? Nesse caso aqui, o gás ele é borbulhado na solução e o contato elétrico é feito mediante o uso de um metal inerte. Por isso a gente usa lá a platina.